Estamos agora ao vivo, Joe Biden em Washington, endereçando a sua fala. Eleve o retorno, por favor. Secure the release of hostages, and including American citizens left behind and held by Hamas, and the safe passage of foreign nationals out of Gaza, not just Americans, but Australians and whole range of people. Então, bom, muito bem, gente. Está falando agora da questão da liberação dos reféns. Joe Biden, nesse momento. Palestinians equally deserve to live side by side in safety, dignity, and peace. There's no going back to the status quo as it stood on October the 6th. That means ensuring Hamas can no longer terrorize Israel and use Palestinian civilians as human shields. É só me deixar falar que eu falo. And when this crisis is over, there has to be a vision of what comes next. And in our view, Então, it has to be... assim que essa guerra terminar, vamos ver o que vai acontecer em seguida. É isso que ele está falando da liberação dos reféns. Israelis, Palestinians, regional partners, global leaders, to put us on a path toward peace. Colocar os grandes líderes mundiais no passo da paz. Including King Abdullah of Jordan, President Sisi of Egypt, President Abbas of the Palestinian Authority, and just yesterday with the Crown Prince of Saudi Arabia about making sure there's real hope in the region for a better future. About the need, and I mean this sincerely, about the need to work toward a greater integration for Israel while insisting that the aspirations. A gente vai mandar ajuda de guerra para Israel para que as pessoas façam um futuro melhor. Eu conversei com um dos rapazes, ele me disse que o progresso que a gente está fazendo está avançando e está indo bem. A gente não pode deixar isso para trás. E mais uma guerra começar por causa disso. Eu continuo ao lado da Israel contra o ataque da Palestina. E botar gasolina, fogo na gasolina não é uma opção. Então a gente fez um acordo para atacar. Como parou, a gente tem que seguir em frente e tem que parar agora. Eu gostaria de agradecer ao ministro pela sua parceria e todo o apoio. Algumas semanas atrás, em alguns meses, a gente já vinha se falando e para continuar com esse nosso progresso. Primeiro, a nossa inovação nos campos de batalha, advanced batteries, quantum computing, cybersecurity, and a lot more. We're also signing a new technology safeguards agreement to create more opportunities for American space companies to launch vehicles from Australia. And we've launched a new artificial intelligence. Segundo, a gente está acelerando o nosso potencial para ajudar e para cuidar das pessoas, para que todos estejam juntos e para que a gente possa restabelecer a nossa situação. Enquanto isso, second, we're accelerating action on climate change. I thought we had a very good meeting this morning, and with Secretary Kerry and your team, and we're all together. In May, we established the Climate Critical Minerals and Clean Energy Compact to elevate our climate cooperation alongside our defense and economic cooperation. Nossa defesa econômica para minimizar os impactos e vamos ajudar as nossas forças para as forças de segurança. A gente também está investindo em infraestrutura, incluindo $65 milhões para Subsea Communication. Nós estamos modernizando nas pequenas, médias e grandes estruturas para ajudar a transição. E, finalmente, a nossa aliança entre Estados Unidos e Austrália, eu acredito que isso será uma âncora para a liberdade. E ao redor do mundo. Nós vemos isso junto com o Japão.
para a liberdade, para a esperança, prosperidade e segurança. A gente também, junto com o Reino Unido, faremos investimentos para a segurança. Semana passada, eu mandei um budget, uma solicitação de budget para aumentar a capacidade aqui nos Estados Unidos. E eu gostaria de agradecer ao primeiro-ministro da Austrália pelos avanços e pelos diálogos. Democrats and Republicans alike understand the strategic value AUKUS brings to our nations, and I urge Congress to pass our AUKUS legislation this year. We also see the strength of our alliance and our unwavering support for Ukraine, para suportar ajudar e dar suporte à Ucrânia contra a brutalidade do Putin. A Austrália é um participante, um amigo muito importante e podemos contar com eles juntos para suportar a Ucrânia também. Eu gostaria de agradecer ao primeiro-ministro pelo pacote de suprimentos para a Ucrânia. A Austrália e os Estados Unidos comigo compartilham uma política nacional, incluindo de navegação. As our Philippine friends conducted a routine resupply mission within their own economic zone. Sem nenhum problema econômico. Eu quero ser claro, eu quero ser bem claro. Os Estados Unidos vai defender de qualquer jeito. Os Estados Unidos vai defender com a mão de ferro em qualquer ataque ou qualquer primeiro-ministro, o senhor, aqui no nosso encontro para defender os valores e todos para nós ficarmos juntos como um só. Então, gostaria de agradecer você de novo por estar aqui, pela sua parceria e pela sua liderança nesse momento crítico. E eu gostaria de passar para você. Well, thank you very much, Mr. President. Australia and the United States have stood together for more than a century, and it is indeed a great honor for me to stand alongside my friend President Biden here today. At the heart of our alliance are the enduring values that our people hold in common. A faith in freedom and democracy, a belief in opportunity, a determination to build a more prosperous and more peaceful world. Those values are timeless, and they have never mattered more than right now. That's why the relationship between Australia and the United States has never been more important. And of course, it has never been stronger than it is right now. We work together to promote peace and security across the Indo-Pacific, to uphold the stability which has generated unprecedented economic opportunity for the nations and the people of our region. For Australia, this is about investing in our capability and investing in our relationships. Today, President Biden and I discussed the progress being made on Australia's acquisition of nuclear-powered conventionally armed submarines, which we announced with Prime Minister Rishi Sunak in March in San Diego. We are conscious that this is only the second time in history that the United States has shared this technology. And this fact speaks to the deep trust of our alliance and the significance of the challenges that we face together. Australia appreciates the administration's efforts to operationalise AUKUS and work with Congress to pass the legislation needed to realise our AUKUS ambitions. And I certainly appreciate once again, com certeza agradeço você, presidente Biden, pela nossa conversa e pelo todo o movimento que a gente tem feito, pela cooperação com os Estados Unidos e a Austrália e o Reino Unido para aumentar e melhorar a nossa segurança e paz. A cooperação já está transformando, já está tendo resultados com trabalhos e skills. A Austrália, da Austrália do Sul até a Austrália do Norte. A parceria vem aumentando em tecnologia, remédios e armamento. O presidente Biden deu $4,5 bilhões here in Washington.
aqui em Washington. Eu e o presidente agradecemos e concordamos que as questões climáticas são importantes e que isso é uma oportunidade econômica para a gente rever tais energias. As mudanças climáticas e as energias limpas são importantes para nós e para a nossa questão de segurança e para ter uma economia forte. O pacote de energia limpa dos dois países anda para frente. Hoje a gente tem novas missões para suportar e ajudar a questão climática na Austrália com a questão climática. A gente está trabalhando junto com os Estados Unidos para construir um lugar sustentável sem termos críticos, com a ajuda de suplementos e ajuda militar. A gente quer se conectar com as marcas americanas, investimentos americanos para criar novos trabalhos e ajudar nas duas nações. Energia limpa vai ajudar a todos os países e também vai se lançar um novo poder da geração. Isso vai aumentar o nosso poder para competir e conseguir novas oportunidades com parceiros. Os Estados Unidos e a Austrália querem de forma pacífica ajudar em infraestrutura e aumentar a parte positiva dos países. Uma parte pacífica, para que isso, nossos amigos do Pacífico tenham um sistema melhor. A Austrália está com a Ucrânia e o presidente Biden já mandou um pacote de assistência para eles. Isso vai prover à Ucrânia que dê forças e tecnologia para que eles consigam resistir. Falando nisso, a situação de Israel e Gaza, a Austrália condena totalmente o terrorismo do Hamas. Nós perdemos muitas vidas inocentes. A gente manda os nossos respeitos e fala que a lei internacional é inabalável. E aqui o Biden mostra um exemplo de como devemos fazer. A Austrália irá ajudar com milhões de dólares para assistência humanitária para os civis em Gaza, mais os 10 milhões que eles já mandamos para os assistentes da saúde e para os remédios e cuidados médicos. A amizade com os Estados Unidos tem se mostrado bem forte, ajudando um ao outro para evitar desastres naturais. Os Estados Unidos e a Austrália compartilham uma história rica, onde não podemos... Muito bem, são 15 horas e 7 minutos, nós vamos sair um pouquinho para a rádio, depois retornamos e vamos prosseguir aqui com o nosso debate, ok? Muito bem. Bom, em primeiro lugar, meu querido Robson, pode destravar aqui a sua senha aqui, porque você acaba de me passar a informação de que a Câmara dos Representantes é mais ou menos como a Câmara dos Deputados aí dos Estados Unidos. Estava com o presidente da Câmara, o nome do cargo de presidente da Câmara é Speaker. O cargo de presidente da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, que é a Câmara dos Representantes, estava vago. Foi eleito agora Mike Johnson. O Mike Johnson é republicano ou democrata? Ele é republicano. Ah, ele é republicano? Parece que ele é ligado ele é aliado ao Donald Trump ou ao Joe Biden? É o Trump. Então, atenção. A Câmara dos Deputados, a Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, acaba de eleger o seu presidente, o presidente da Câmara, que é o cargo de Speaker, o senhor Mike Johnson, que é aliado de Donald Trump.
Então nós temos o seguinte cenário. Hoje são 435 parlamentares, deputados da Câmara dos Representantes, 221 são republicanos, 212 são democratas e há 2 cargos vagos. Portanto, Joe Biden parece que pode enfrentar uma tormenta aqui. E aí, então, eu pergunto para o meu querido Robson Farinazzo, se você está enfrentando um clima de adversidade política, o que o general Galtieri fez em 1982 na Argentina? Atacou as Ilhas Falkland, que são as Ilhas Malvinas. Então você sempre procura uma guerra, não estou dizendo que ele está procurando, mas esse discurso que ele fez, e tanto do primeiro-ministro australiano, tem uma relação direta. Não se enganem, eles estão falando da China. A Austrália está sendo armada pelos Estados Unidos com mísseis de energia nuclear, não quer dizer que dispara a bomba nuclear. Com energia nuclear ele fica muito mais tempo submerso. Os Estados Unidos já tem mísseis instalados no Japão, na Coreia do Sul, na ilha de Okinawa, na ilha de Guam. Agora a Austrália também se armando fortemente. Então há um clima perigosíssimo. Ucrânia, guerra por procuração entre Rússia, Irã, Coreia do Norte, talvez um pouquinho China, contra a OTAN. Sudeste da Ásia, por causa de Taiwan, que fabrica 90% dos semicondutores de melhor qualidade no mundo, ali estabelecendo esse cenário. E a guerra no Oriente Médio, podendo se alastrar e envolver o Irã. Está certo o Mário Ricardo Fishbein quando diz que já estamos na terceira guerra, Robson Farinazzo? Pois é, Capês, o clima realmente é pesado, a gente é parado nas ruas aí para o pessoal quer saber o que está acontecendo. O fato é o seguinte, né? Ninguém está detendo essa marcha da insensatez, né? Não há, parece que a cada momento vai se colocando mais gasolina na fogueira, mas eu queria colocar uma coisa muito importante aqui para os nossos ouvintes da PAN. Existe uma frase na aviação que eu acho, ela é muito pertinente para esse momento, né? Que bom piloto é um piloto que conseguiria sair de uma situação ruim, né? Da qual um bom piloto jamais entraria. Então, o que acontece? Nós temos um problema aí chamado Joe Biden, que é um presidente fraco. Ele acabou de uma forma desastrosa uma guerra que era ruim para os Estados Unidos, que é a guerra do Afeganistão. Não havia maneira pior de acabar, de encerrar a guerra do Afeganistão do que aquela com a qual